Deixa eu te perguntar uma coisa. Já aconteceu de você estar usando um aplicativo, seja o iFood, o Uber, ou o aplicativo do banco, e ele simplesmente parar de funcionar do nada? Você abre o aplicativo, ele não abre. Você fecha, ele não abre. Você desliga o seu celular, reinicia ele, ele não abre. E aí você fica sem saber o que fazer, você está precisando do serviço, e não tem como abrir. E você fica sem ele. Se você cortando isso para a visão da empresa que fornece esse aplicativo, é péssimo. Por quê? Eles estão perdendo dinheiro, estão perdendo cliente. A galera vai preferir um ou outro aplicativo que faça a mesma coisa. E ninguém gosta de perder dinheiro. Você gosta de perder dinheiro, Fernando? Odeio perder dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro, né? Não tem jeito. E aí que entra uma coisa que a gente não ouve falar muito no dia a dia, mas que é essencial, que é o monitoramento. O monitoramento, ele é basicamente você conseguir entender o que tem dentro do seu app, dentro do seu software, saber os componentes dele e monitorar para saber que algo saiu fora do normal. Então, é basicamente um painel que te fala, tá tudo bem ou tá tudo errado, parou tudo de funcionar. E nessa série de vídeos a gente vai trabalhar com vocês do monitoramento, observabilidade, para a gente entender o contexto geral de tudo isso. Então eu, Miguel, vou estar trazendo para vocês essa série de vídeos algumas informações e alguns conceitos referentes a monitoramento e observabilidade, junto com o Fernando, nosso câmera. Dá um oi, Fernando. Eu mesmo, prazer. É esse aí. E depois da vinheta da Elisa, a gente vai continuar aqui. Valeu! Eu tava falando para vocês que monitoramento você fica de olho em tudo que está acontecendo dentro do seu app, dentro do seu software. Mas trazendo isso para um contexto mais do dia a dia da galera que trabalha com TI. Imagina que você está com 20 abas abertas dentro do seu notebook que tem 4 de RAM. Você está usando pra caramba da RAM dele, você está baixando várias coisas, e aí a memória fica cheia, a CPU ela fica alta, o Windows começa a travar, não começa a andar, e você não sabe onde está o problema e nem que está acontecendo algum problema. Quando você tem monitoramento, quando bate uma certa quantidade de uso de memória ou de CPU, você sabe que já tem alguma coisa acontecendo, porque o alerta vai chegar para você. Então, basicamente, o monitoramento ele trabalha com sinais. É como se fosse um carro. Imagina que você tem o seu carro. Você não vai esperar o seu carro dar problema no motor para você olhar o motor. Então, você tem um painel lá dentro do seu carro que você vai conseguir olhar o combustível, você vai conseguir olhar a temperatura do carro, você vai conseguir ver luz de alerta. E, assim, o monitoramento, ele acaba sendo um painel, só que voltado para sistemas. Basicamente, a gente pode classificar dessa forma. No fim das contas, o monitoramento ele vai existir para responder uma pergunta. Tá tudo funcionando? É isso que ele vai falar. Se tá tudo bem ou se ferrou tudo. E aí, é uma coisa que parece muito simples se você parar para pensar, mas não é. Porque ainda não é comum que as empresas tenham monitoramento. Ou às vezes tem, mas não é bem feito. E isso influencia também. Você ter um monitoramento bem feito, mapeado, com triggers que são os responsáveis por realizar esses disparos quando tem algum problema. Se não está bem configurado, não adianta nada. Você só vai ter uma ferramenta que vai estar coletando dados e não vai chegar a lugar nenhum. Então, é um ponto legal também de trazer as ferramentas que a gente usa, porque a gente tem um Zabbix, que é um canivete suíço, você consegue monitorar absolutamente qualquer coisa. Você consegue monitorar a máquina virtual, você consegue monitorar a cloud, você consegue monitorar banco de dados, literalmente o que você quiser. Ainda mais com a API dele, você consegue trabalhar bem com várias tecnologias. E nessas ferramentas, elas ficam coletando dados o tempo todo. Então, várias vezes, por minuto ou por segundo, tem um agent que trabalha dentro do seu software, dentro da sua máquina, coletando tudo isso e passando para uma espécie de central, que a gente chama de Zabbix Server, ou no Exporter, que no caso seria o Prometheus. Tudo vai depender da ferramenta que você está usando. E esses dados eles ficam coletando em tempo real, e
você consegue filtrar dentro da ferramenta. Olha, isso aqui é essencial, isso aqui não é, e aí você consegue ir customizando de acordo com a necessidade do seu sistema, do seu app, do seu software, enfim. E, assim, se você parar para pensar, durante muito tempo, só um monitoramento ele foi suficiente, mas evoluiu, porque só você saber que a CPU está com 90%, hoje em dia não é válido. Você precisa entender o que está causando ela estar com mais de 90%. E aí que entra a observabilidade. Observabilidade é você entender o porquê aquilo está acontecendo, mas a gente vai chegar lá, ainda não é o momento. A gente vai falar mais para frente sobre. E no próximo vídeo eu vou explicar para vocês, ainda falando de monitoramento, certo? O que se deve monitorar ou não em cada servidor ou em cada aplicação, porque assim, a gente só olhar a máquina, a gente sabe que não é o suficiente. A gente precisa, como eu falei, saber o que está sendo monitorado certinho. Então, no próximo vídeo a gente já vai falar um pouco mais aprofundado de o que monitorar dentro de cada serviço. É isso. Se gostarem, deixa o like. É isso. Valeu.